Olá, queridos. Um bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Aqui é o Yukias, do canal Yukias Magal, e eu quero trazer uma análise geopolítica para vocês do que está acontecendo aí na Europa, né? Qual eram os critérios, né, que Vladimir Putin exigiu da Europa para que ele não avançasse, né, para manter a paz? O acordo proposto por ele é que a Europa, né, a OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, os países voltassem às fronteiras de 1997, na década de 90, onde a Europa estava mais ou menos assim como vocês veem hoje. E a União Soviética, ela, né, isso aqui é a União Soviética, tá? Eles tinham sob controle a Estônia, a Letônia, Lituânia, Ucrânia, Bielorrússia, metade da Polônia, né? Essa era a fronteira. E a Rússia, ela diz que desde aquela época foi feito um acordo, um tratado, né, quando acabou a União Soviética, a OTAN e, e até então a União Soviética, que estava para se esfacelar, se desfazer, se desintegrar, eles firmaram um acordo que a OTAN, a Europa, não iria avançar suas tropas para próximo de Moscou, da fronteira Rússia, né, da Rússia. Só que hoje, né, hoje está assim, ó, é assim que está a Europa hoje, a OTAN. A OTAN, né, segundo a Rússia, não cumpriu, tá vendo? E aí nós vemos, por exemplo, o quanto a aliança cresceu e nações se uniram a ela, como Turquia e os países que antes eram da União Soviética, esses três aqui em cima, bem pertinho da Rússia, que é a Estônia, a Lituânia e a Letônia, os três foram anexados e hoje são partes da União Europeia e também, né, aqui ó, você vê Polônia completamente e a Ucrânia está em amarelo. E essa nação, possivelmente, né, é o que eles querem é fazer parte da aliança. E se fizer, a Europa vai avançar mais um pouco e pôr tropas ali pertinho. Bom, então esse foi o acordo proposto por ele que não foi respeitado. Se a Europa, para fazer paz com a Rússia, se a Europa, para fazer paz com a Rússia, realmente tomar essa decisão infeliz, que eu acho que é uma decisão estúpida, e voltar para esse estilo aqui de 97, de 91 a 97, né? Lamentavelmente, se esses países ficarem abandonados e a Europa voltar atrás, né, tirar suas tropas dali, mas sem sombra de dúvidas, então a Rússia vai avançar. Vai avançar com muita violência sobre a Europa. Tá bom? Então isso aí é o impasse que fica. Lá no livro de Daniel, capítulo 7, vocês lembram que a Bíblia diz que o urso, né, ele se ergue, ele tem 3 costelas na sua boca. Então são 3 costelas. A costela tem a ver com, né, modificação genética, ali é onde está a genética. E é como se povos, né? Hoje, tá? Quero recordar a vocês que esses povos aí, todos eles, tá? O, a origem deles, eles são o povo de Magog, né? É o povo de Magog. Vai surgir o líder deles, Gog, tá? E quando os eslavos, né, estavam aquelas brigas, depois os vikings vieram e unificaram tudo, tiveram casamento entre eles, vikings e os eslavos. Neste período, a Ucrânia foi invadida pela Mongólia e os verdadeiros russos de Kiev, né, eles foram tirados da região, fugiram, foram espalhados. E os russos alegam que eles é que são os verdadeiros russos originários, né, os eslavos e vikings, e que a Ucrânia não deveria nem existir, é o que o Putin fala. Então a Ucrânia deveria ser anexada realmente, não deveria nem existir como nação independente. Bom, algumas pessoas não têm notado, outro problema que a Europa está se preparando no momento é para a crise migratória. Tá bom? O Putin já mandou tropas, né, exércitos para as regiões que ele reconheceu como autônomas, como as regiões de Donbass, Luhansk e Donetsk. E com isso, né,
muitas pessoas com medo de realmente começar um conflito, vai ter uma migração forçada, as pessoas vão fugir para a Europa. E eles já estão se preparando para como lidar com essa quantidade de pessoas. Irmãos, esse ano vai ter eleição na França. A direita já está se fortalecendo grandemente. Esse tipo de movimento, tá? Vocês notem aí, nós vamos ver com certeza políticos surgirem na Europa com viés mais populista, anti-imigração, como na França tem crescido muito o direitista Eric Zemmour, não é? Judeu, anti-imigração, radical. Nós vamos ver aí surgir pessoas com ideias nazistas e etc e tal. Por quê? Porque, de novo, além dos países aí no Oriente que estão pessoas fugindo dos conflitos, agora bem aí a vizinha Ucrânia vai ter milhões de pessoas implorando para entrar na Europa e vai invadir com essa migração por causa do conflito. Então a Europa precisa correr e fazer alguma coisa. O Reino Unido já aplicou sanções a bancos russos, né? Esses bancos, todos os bens que eles têm no Reino Unido foram congelados, não terão acesso. São 5 bancos e 3 magnatas bilionários russos que estão proibidos, todos eles proibidos de entrar no Reino Unido, e tudo que eles têm investido no Reino Unido está congelado, eles não podem acessar, não podem usar o dinheiro do Reino Unido e nem comprar nada de lá, e então o mercado do Reino Unido está fechado para eles. Quem mais vai fazer isso, né? O Biden também está aplicando sanções. A própria Alemanha, né, o que me surpreendeu, disse que não vai dar continuidade ao gasoduto com a Rússia, né, o Nord Stream 2. E assim, você imagina, a Alemanha, ela depende muito da Rússia. Então o povo alemão vai se irritar com isso, é possível. Por quê? Com essa decisão, é nítido, o mercado já está respondendo. Gás, a conta de luz, a conta para os europeus vai ficar mais alta. Tá bom? A conta de tudo, nós vamos ver uma inflação muito grande. Então, com isso tudo, nós vamos ver uma insatisfação muito grande. Irmãos, é o mesmo cenário, o mesmo cenário da Segunda Guerra Mundial, e a gente não está percebendo, né? Não está percebendo que realmente o que é que vai acontecer com a Europa. Tá? A Europa, como nós a conhecemos, sem sombra de dúvidas, está caminhando aí, e eu acho que eles não vão se manter unidos. Tá? A unidade da Europa, Putin vai explorar isso, ele vai avançar, e acredito que a paz, né, a paz como nós conhecemos aí, acabou. E da Europa nós podemos ver surgir aí uma aliança né, aquela aliança que o Macron tanto deseja, de criar um exército europeu para se defender sozinho e não depender mais dos americanos. Porque um conflito da OTAN, se os Estados Unidos não ajudar a Europa, eu lamento afirmar, mas a Europa vai virar pó, né? Então, este é o problema que nós temos hoje. São muitos, muitos problemas, né? E escatologicamente, irmãos, você lembra que quando Roma acabou, né, a Europa ela foi dividida em 10 reinos. Lembra? Foram herdados 10 reinos. Quando o Império Romano acaba, ele é herdado. A Europa é o que resta, né? O Império Romano fica ali realmente na Europa, e o que resta são 10 reinos bárbaros. Eles se unificam e são os 10 reinos, e depois 3 reinos são desfeitos, eles acabam. Em próxima aula eu trago para vocês como foi isso, tá bom? E hoje no mundo nós temos 3 poderes, né? O poder político do mundo é governado através de Washington, nos Estados Unidos. O poder econômico em Londres e o poder religioso no Vaticano, né? E vamos ver o que o Papa vai decretar, né? Nós lembramos que isso hoje está muito alinhado, né? Tanto que é histórico, nós temos um presidente nos Estados Unidos que se diz católico, que é o Biden, e acho que com ele são 2 ou 3 só que chegaram lá como católicos. A maioria dos presidentes americanos são protestantes, né? Dizem-se ser protestantes, tá bom? E
vamos ver como eles vão se alinhar, né? Mas a Bíblia, ela vai falar, né, de uma besta em Apocalipse 17. Note, Apocalipse 17 vai falar de uma besta com 7 cabeças. E essas 7 cabeças são 7 colinas. E aí, nessas 7 colinas há 7 reis. Tá bom? Então é uma besta. Porém, 5 não são mais. Um ainda existe, o outro, quando vier, dura pouco tempo. Ou seja, ela tem 2 chifres vivos, terá 2 reis vivos, 5 já não são mais. E os 5 que não era, ele voltará a ser. Ele é o 8º. Então, vai juntando as peças aí. E junto com este reino virá 10 nações. 10 reis que receberão o poder, o governo, por 1 hora. Tá bom? E detalhe, irmãos. Apocalipse 17 fala isso, né? E em Apocalipse, no final do Apocalipse 17 e no 18, vai falar sobre a queda da meretriz, dessa mulher que está em cima da besta, montada sobre essas 7 colinas, sobre esses 7 reis. O que aparentemente, né, nós temos as 7 colinas do Vaticano, aí de Roma, onde está o Vaticano, e desde o Tratado de Latão em 1929, o Vaticano tem 7 reis. O Bergoglio, o atual, é o 7º, né, desde que o Vaticano se tornou uma nação independente. E o Emmanuel Macron tem pedido um exército europeu, né? Ele vê que os Estados Unidos, cada vez mais nós vemos os Estados Unidos fugir dos conflitos. Eles não querem mais se intrometer nos problemas do mundo, então nós vamos ter que ver aí, para enfrentar esse avanço da Rússia, da China, não é? Vai ter que surgir um outro chifre. E eu acredito que é uma coligação de nações, tá bom? O Biden não vai permanecer no poder nos Estados Unidos, muita coisa vai acontecer, muita água para rolar. E um detalhe, né? Hoje, eu não sei se vocês viram aí, né? Hoje, 22/2/2022 é a data de hoje, né? Quem não notou esse detalhe aí. Hoje, por acaso, né? Tem até um evento no cosmos que é o planeta, né, o Plutão, voltando, a sua conjunção voltando para os Estados Unidos da América. E a última vez que ele apareceu lá foi quando surgiu a nação americana em 4 de julho de 1776. Ele está intimamente ligado também à destruição e ao renascimento, né? E também ele surgiu, isso aí surgiu há 219 anos, e também surgiu na época do Império Romano, e quando o Império Romano foi destruído, chegou ao fim, ele tinha aparecido também. Então ele chega para aparecer que anunciar o fim de uma era. E veja que os números eles são espelhados, porque quando aparece esse tipo de número aqui, ó, espelhado, é sinal de que abriu-se um portal na Terra, né? Eles chamam isso de um portal está aberto. E por consequência, né? Por coincidência, a Reuters, quando anunciou que o Putin reconheceu as 2 cidades como autônomas, a Reuters publicou a matéria às 9h11, o 9/11, 9/11, né? Então, tá aí para vocês. Chegam as mensagens aqui, irmãos. Peço desculpa, mas eu não vou apagar não. Para vocês entenderem o que nós estamos vivendo, tá bom? Então, muita coisa a partir de hoje vai ser alterada no mundo. Fiquem firmes, que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo.